Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Light Tecnologia para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.alightbrasil.com.br. A apresentação nas versões em português e inglês também estão disponíveis para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e, se for o caso, a empresa. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation na plataforma. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, eu aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Allied e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e que, portanto, podem ou não acontecer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Meu nome é Fabiana Lauan, eu sou diretora de Relações com Investidores da companhia, e estão comigo nessa videoconferência Silvio Stein, diretor-presidente, Thalita Basso, diretora financeira. Eu passo agora a palavra para o Silvio, que dará início à apresentação. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso objetivo hoje é trazer um pouco mais de informação sobre os resultados do primeiro trimestre que nós apresentamos ontem à noite ao mercado. Então, a nossa sequência hoje, eu começo com alguns destaques qualitativos desse primeiro trimestre e depois a Thalita, a nossa CFO, entra com os detalhes financeiros dos nossos resultados. Como sempre, eu gosto de começar relembrando os 3 pilares de negócios da Light. Vou começar pelo lado direito, a nossa distribuição, que foi onde essa empresa começou há 22 anos atrás, que ainda é uma parte significativa do nosso faturamento. Continuamos com o maior distribuidor de eletroeletrônicos do Brasil. Uma novidade que nós temos aqui, nos tornamos também distribuidor da JBL, uma marca bastante conhecida no Brasil, com bastante aceitação pelo consumidor brasileiro, e agora é uma das marcas do nosso portfólio de distribuição. O pilar do meio, nosso varejo físico, agora são 118 pontos de venda, 116 com a marca Samsung e 2 com a marca Trocafy, a nossa marca que nós atuamos no mercado de recondicionados. E o pilar que está à esquerda, nosso varejo digital, com a nossa loja Mobcom, que está hosteada nas principais plataformas do Brasil, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, e outras parcerias que nós temos no online. A mais antiga delas aqui é o iPhone para Sempre, que é um programa de venda de iPhones dentro do aplicativo do Itaú, mas temos outros como o Xbox All Access, onde vendemos Xbox com serviços também dentro do Itaú, e recentemente anunciamos que somos a loja HP online no Brasil. Em todas as categorias que a gente atua no mercado, nós temos um market share expressivo. E aqui tem 3 exemplos deles. Em smartphones nós temos 8% do mercado brasileiro, em videogames temos 22% do mercado brasileiro, em notebooks temos 9% do mercado brasileiro. Olhando os resultados do primeiro trimestre, a nossa receita cresce 4%, e aqui queria colocar um pano de fundo. O mercado brasileiro de eletrônicos, se nós olharmos celulares, que é a principal categoria, ou a maior categoria, caiu no primeiro trimestre 8%. Então, nós crescemos 4% no mercado que caiu. O que driva o nosso crescimento? Primeiro, a nossa expansão internacional. A nossa Allied Miami cresce no primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, 37%. E o segundo grande driver de crescimento nesse trimestre é o nosso varejo físico.
Nós crescemos, nesse primeiro trimestre, 12% comparado com o ano passado. Isso nos levou a um same-store sales de 14% positivo, considerando que o mercado vem sofrendo com a queda da venda, principalmente de celulares. Então, resultados bastante expressivos. Eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes, mas queria ressaltar que o fato que nós temos uma diversidade de modelos de negócios faz com que a gente traga resiliência de resultados. Então, em alguns momentos, o varejo físico está forte, como foi o primeiro trimestre desse ano. Em alguns momentos, o varejo online está forte. E a conjunção desses fatores vem permitindo que a gente traga todos os trimestres resultados resilientes. Do lado direito, o nosso lucro. Comparado com o ano passado, crescemos mais de 3 vezes o lucro. E aqui eu quero fazer um aprofundamento nesse número. No ano passado, nós fizemos um trabalho bastante intenso em geração de caixa. Geramos 800 milhões de reais de caixa. E esse caixa gerado agora nos permite distribuir parte deles aos nossos acionistas. Então, nos últimos 12 meses, já anunciamos 190 milhões de juros sobre capital próprio a ser distribuído aos acionistas, o que leva o nosso dividend yield a 27%, um dos maiores do mercado brasileiro. E tem aqui também uma consequência positiva no lucro. O JCP, que foi pago no primeiro trimestre, nos traz um lucro extra de 34 milhões. Então, dos 50 que nós estamos vendo no primeiro trimestre, 34 veio como consequência do nosso juros de capital próprio. E aí a gente poderia comparar 16 do ano passado contra 16 desse ano, mas quero colocar um filtro aqui. No ano passado, a legislação era diferente da desse ano. Nós tínhamos a subvenção sobre o imposto de renda e sobre o PIS/COFINS. Este ano nós não temos mais. Então, o nosso lucro desse ano conseguiu compensar a queda dessa subvenção. Um exercício teórico. Se nós tivéssemos a subvenção esse ano, nosso lucro seria 26 milhões mais os 34 do juros sobre capital próprio. Ou seja, mesmo sem o JCP, seria um crescimento de 60% em relação ao ano passado. Então, estamos bastante satisfeitos com a nossa lucratividade desse primeiro trimestre. Vou entrar em cada um dos pilares dos nossos negócios. Em primeiro lugar, a distribuição. Então, como eu já mencionei, foi um driver de crescimento importante a nossa distribuição internacional. Crescemos 37%. E aqui, quando nós olhamos a nossa distribuição internacional, nós ainda estamos no começo dessa linha de negócios. A gente só atua em 16 países da América Latina, temos inúmeros outros ainda para expandir, e ainda temos uma linha de produtos bastante limitada. A gente tem muito espaço para aumentar as linhas de produtos que nós vendemos através da Allied Miami. Então, acreditamos que esse drive de crescimento continuará sendo significativo nos próximos trimestres. Quando a gente olha a distribuição Brasil, ela cai 8%. E a distribuição Brasil, ela segue o que aconteceu com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro cai 8%, o mercado de celulares, estou sempre me referindo ao mercado de celulares, que é o maior entre os eletrônicos, e a distribuição Brasil acaba seguindo essa queda do mercado. Nós acreditamos que esse mercado se recompõe ao longo do ano, existem diversas inovações tecnológicas que acreditamos que vai trazer um fomento de venda no mercado, um fomento de demanda pelo consumidor. Se nós formos para o segundo pilar, nosso varejo físico, e aqui é o nosso segundo grande driver de crescimento. Então, o varejo físico são 116 lojas Samsung, 2 lojas Trocafy, e ele tem, nas lojas Samsung, 2 momentos importantes no ano, que é o momento do lançamento da nova linha Galaxy e o momento de lançamento da nova linha de dobráveis, que são 2 momentos que a Samsung acaba impactando significativamente o mercado. Nesse primeiro trimestre, tivemos o lançamento do Galaxy S24, que trouxe
diversas inovações, entre elas algumas aplicações de inteligência artificial. Foi um lançamento de sucesso da Samsung, mas aqui eu posso dizer que a Allied teve uma participação acima da participação do mercado. A Samsung tem hoje 250, 300 lojas, das quais 116 são nossas. E se nós olharmos, as 3 melhores lojas em vendas foram nossas. A loja do Shopping Morumbi, a do Shopping Eldorado e a de Ribeirão Preto. Isso teve uma estratégia comercial bastante agressiva. Primeiro, aliado com a Samsung, a gente trouxe um programa de trading, você trazia o seu telefone usado, a gente valorizava em até R$ 2.000. Segundo, a gente fazia bundles com os vestíveis, os relógios, os fones de ouvido, com até 70% de desconto. E uma terceira estratégia agressiva era o Reserve Now, reserve agora e pague depois. O consumidor, no pré-venda, pagava um valor que depois ele tinha uma quantia muito maior de desconto na hora de comprar o telefone. Isso aliado a um time de vendas bem treinado e um estoque bem equilibrado em todas as nossas lojas, fez com que a gente tivesse 40% das vendas de S24 entre todas as lojas Samsung. E isso aconteceu com um ticket médio 20% maior do que o ano passado. Então, aqui, foi um resultado significativo que nos drivou crescimento, que nos levou a um same-store sales de 14% positivo. Mas quero relembrar que nas lojas físicas, a gente continua com foco em 2 áreas. Primeiro, no aumento da receita líquida por ponto de venda. Então, no primeiro trimestre agora, a gente cresce mais 9% de receita por ponto de venda. E o segundo foco é a redução de custo por ponto de venda. Então, agora, no primeiro trimestre, reduzimos mais 3 pontos em relação ao ano passado. Se a gente comparar com 2021, a gente já reduziu 26% de custos em cada um dos nossos pontos de venda. Então, um custo menor, uma receita por ponto de venda maior, uma estratégia comercial agressiva, um time de venda bem treinado, um estoque equilibrado, tem feito com que a gente venha trazendo cada vez mais melhores resultados no nosso varejo físico. Segunda parte do nosso varejo, o nosso varejo online. E aqui o nosso varejo online cai no primeiro trimestre 7,8%. Outra vez ele seguiu o mercado. Mas eu queria destacar um ponto. Um dos programas que nós temos dentro do varejo digital é o programa iPhone para Sempre. E a gente vem aprendendo cada vez mais a fazer com que o iPhone para Sempre seja um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. No trimestre passado, a gente tinha contado para vocês do iPhone Day, que é uma promoção que a gente faz alguns dias antes do lançamento do novo iPhone, e que tinha sido o maior iPhone Day da nossa história. Nesse trimestre, nós fizemos em março o mês do consumidor. Então, uma série de promoções agressivas, aliados ao Itaú e à Apple, fez com que o mês de março, o nosso faturamento do mês de março tenha sido o melhor mês de março da nossa história. Então, aqui a gente vem fazendo uma agenda intensa de promoções, uma agenda intensa de fomento de vendas constante, e vamos continuar fazendo isso ao longo do ano. Além dos 3 pilares de negócios, 2 serviços que a gente vem focando bastante. Primeiro, o Trocafy, a nossa área de venda de telefones recondicionados. Acreditamos que o mercado de recondicionado no Brasil terá um aumento significativo. Então, continuamos aumentando os pontos de captação, já são 210 lojas Samsung espalhadas pelo Brasil que a gente tem o programa de Trocafy. Você entra na loja Samsung, não só nas nossas, mas de outros parceiros da Samsung, e nós compraremos o seu telefone através do Trocafy. E a novidade é que nesse trimestre começamos a fazer o Trocafy também dentro das lojas Fast Shop. Então, quando você entrar na Fast Shop e trocar e der o seu telefone de entrada na compra de um novo, quem estará comprando esse telefone é a Trocafy. Por outro lado, a gente continua aumentando também os pontos de venda.
São agora 2 quiosques físicos, tínhamos um no Shopping Eldorado e agora temos um também no Shopping Center Norte. Estamos no online, no Mercado Livre, na Livelo, além do nosso 1P. E com isso, a gente vem crescendo todos os dias as vendas e os resultados da Trocafy. Segundo serviço, o Soudi, que é o nosso braço financeiro, nosso braço de financiamento ao consumidor, com a tecnologia embarcada da Samsung, o NoxGuard. Aqui já são 367 pontos de venda. Praticamente todas as lojas Samsung do Brasil hoje oferecem o Soudi. Além disso, já são diversas lojas de operadoras. São 177 lojas de operadora dentro desses 367 pontos que oferecem o financiamento via Soudi. Novidade do trimestre, fechamos uma parceria com a CIA e hoje, dentro do programa CIA Pay, a tecnologia embarcada nesse programa é a tecnologia que nós licenciamos do Soudi. Então, começa a se mostrar uma solução de financiamento não só apropriada para as nossas lojas, para as lojas de operadoras, mas também para parceiros varejistas. Já são 66 milhões na carteira e 122 mil cartões ativos. Nossos números, para resumir, 6,8 bilhões de faturamento bruto, 243 milhões de EBITDA e 134 milhões de lucro líquido, 118 pontos de venda. Nos últimos 12 meses, nós vendemos 6,5 milhões de produtos e 59% deles foram embarcados, entregues em até 48 horas, com um market share expressivo em todas as categorias que nós atuamos. Para terminar, só para ressaltar os nossos drivers de crescimento, alguns deles a gente já conversou hoje aqui, a nossa expansão internacional, temos ainda geograficamente, em termos de portfólio de produtos, muito para crescer. Trocafy, nossa tese é que o mercado de recondicionados cresce muito no Brasil. Soudi, a nossa ferramenta de financiamento ao consumidor. Mas também temos a nossa distribuição corporativa, que é a venda a empresas. Ainda somos pequenos nessa área, mas estamos investindo bastante para crescer. E nós continuaremos buscando soluções inovadoras para esse ecossistema que nós vivemos de varejo, operadora, fabricantes e consumidor. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou pedir para a Thalita agora entrar nos detalhes dos nossos resultados financeiros. Perfeito. Bom dia. Agradeço a todos por estarem aqui conosco para mais uma revisão de resultado da Light. Começando com o crescimento de 4% de receita versus 2023, muito ancorado na diversificação de negócios da Light, que na sua composição consegue gerar crescimento, mesmo no mercado local de eletrônicos, principalmente celular, caindo 8%. O nosso EBITDA ajustado se mantém perto do patamar de 60 milhões, com uma rentabilidade acima de 4%, com ligeira queda versus 2022, que foi muito afetado ainda pelo boom da pandemia, e versus 2023, pelo mix de resultado que vamos acompanhar mais adiante. O nosso lucro bruto segue perto do patamar dos 12%, sem nenhuma deterioração de um business específico, mas sim pela sua composição de desempenho. E o lucro líquido ajustado, como o Silvio comentou, com boas notícias, como a declaração de distribuição de um JCP adicional, oriundo de saldos anteriores, ancorado numa boa gestão de caixa de 2023, bem como o resultado adicional para compensar a perda da subvenção. Agora, aprofundando um pouco mais na distribuição. No geral de resultados. Como o Silvio comentou, nós tivemos 2 grandes business que ajudaram ao crescimento, que é a distribuição internacional e a nossa aceleração do varejo físico, muito importante para esse ano. Distribuição Brasil e distribuição digital seguem a tendência do mercado local, queda de 8%, a gente está estabilizado, ressaltando que distribuição Brasil, ao longo de 23, desconcentrou num grande player
varejista do Brasil, e tende a voltar em 2024. Então, tem uma boa perspectiva. Importante ressaltar aqui a lucratividade, lucro bruto por unidade de negócio, que está flat, tem mantido, teve Distribuição Brasil especial, houve uma recuperação versus o trimestre anterior, e a sua composição faz com que fique próximos de 12%, com business que tem um pouco menos de lucro bruto, mas também tem menos despesa operacional. Tanto distribuição internacional como varejo físico trouxeram mais EBITDA em absoluto e percentual nesse trimestre de 2024. Agora, sim, aprofundando um pouquinho na distribuição, a distribuição internacional tem um patamar mais estável do que o início do trimestre de 23, que estava no ramp-up, e a tendência, como o Silvio comentou, é ser uma alavanca de crescimento, ampliando o seu portfólio, seja de produtos, fabricantes ou clientes. Então, é uma boa perspectiva para 2024. Distribuição Brasil também tem uma boa estabilização e, com parcerias dos nossos grandes fabricantes, tem tentado encontrar soluções para oscilações de mercado. Tivemos alguma mudança de mix, seja pelo negócio ou seja por parcerias, então videogame é um ponto importante, que por novas parcerias conseguimos aumentar a receita nesse primeiro trimestre. Já em varejo, acho que o grande destaque aqui, que eu queria aprofundar um pouco, do varejo físico, é toda a estratégia de 23, de cortar pontos menores de venda, nos quais não havia muita oportunidade de crescer receita, pelo fluxo dos pontos, muitos deles eram pontos secundários numa mesma região, e sim focar na atratividade desses pontos, versus a lucratividade, para que gerasse um aumento de vendas como um todo, um aumento de lucro bruto, e assim uma melhor rentabilização de cada ponto com a sua despesa controlada. Acho que esse ponto foi muito feliz, tivemos sucesso, e aqui um esforço muito grande, como o Silvio comentou, por mais que o S24 tenha tido por si só o melhor desempenho do que o S23, houve um esforço adicional para buscar promoções e experiência ao cliente que o fizesse se deslocar até as nossas lojas para comprar o seu lançamento. Aqui também eu acredito que tem boas alavancas sólidas aqui que foram criadas para o business de B&M crescer em 2024. O nosso varejo digital está seguindo o mercado, também tem foco aqui para procurar crescimento versus rentabilidade. No Q1, no primeiro trimestre, tivemos um bom equilíbrio entre venda e lucratividade. A expectativa é que a gente continue olhando esse negócio nos próximos quartos para também acertar essa equação da melhor maneira possível, seguindo as sazonalidades do mercado. Um outro destaque também no varejo físico que eu esqueci de comentar foi o mix. A gente conseguiu, além de aumentar a venda de celular, também aumentamos a venda de notebooks. Também muito importante para aumentar essa receita de loja e, por consequência, aumentar a rentabilidade de cada ponto de venda. Rentabilidade operacional. Eu acho que a Allied fez 2 movimentos grandes ao longo do tempo, que são, por consequência, gerando resultados aqui no primeiro trimestre de 24, com relação ao primeiro trimestre de 23. Um deles foi essa revisão dos pontos de venda com pouco desempenho, um pouco fluxo, que por consequência isso gerou uma melhor gestão e redução de despesas com vendas, tanto de ocupação como de folha. E o outro foi a reestruturação que nós fizemos no back-office em junho de 23, que gerou resultado ao longo do segundo semestre de 23 e, comparativamente com o primeiro trimestre de 23, gerou uma redução adicional. Já a partir do próximo trimestre já fica-se comparável. A rentabilidade no geral, o nosso EBITDA, como comentado, ele reflete um pouco o mix do que foi vendido, então nós tivemos aumento de performance, de desempenho da nossa distribuição internacional e do nosso varejo físico. Isso gerou
Em absoluto, um EBITDA um pouco menor do que o primeiro trimestre de 23, mas ainda assim com seus business fortes e lucrativos. Acho que o ponto importante aqui é a recuperação da distribuição Brasil, que havia sido uma preocupação no quarter passado. Então, aqui a gente tem todos os business nos seus devidos lugares, e a otimização de despesa, que é um exercício constante da Allied, em todas as suas revisões, em todas as suas análises, sempre há aqui uma perspectiva de otimização, de automação, de melhoria, para que haja um ganho de escala e uma melhor performance, tanto de despesa como de desempenho. A nossa gestão de fluxo de caixa operacional, que foi muito forte em 23, e vai ser permanecida para 24, fez com que gastássemos muito menos com capital de giro, praticamente não houve nenhum tipo de aporte de capital de giro para fazer a operação. Isso gerou uma economia significativa de despesa financeira e também a própria distribuição adicional, tanto o pagamento antecipado do JCP de 2023, que estavam para 2 parcelas, foi paga toda em março de 2024, bem como essa declaração de distribuição adicional. A tendência é que 2024 tenha uma boa gestão de capital de giro, claro que muito focado também em alavancar os negócios, então vai oscilar conforme precisemos de estoque, de qualquer outro tipo de coisa para fomentar os nossos negócios, mas vai continuar sendo uma boa alavanca para a empresa e de rentabilidade. Acho que efeitos aqui positivos que já foram comentados é o impacto positivo da declaração de JCP, que gera um ganho fiscal de 34 milhões, que foi capturado, seguindo a legislação, e também, como comentado, a compensação do fim da subvenção, que nos fez correr atrás de 10 milhões a mais de resultado para manter um lucro para esse quarto. Acho que em linhas gerais passamos por todos os temas. Não, vamos para o endividamento, perdão. Vamos para o endividamento e para o caixa. O endividamento da Allied segue o perfil que foi comentado em Q4. Nós fizemos um alongamento das nossas dívidas estruturadas no final do ano passado, o que nos traz um fôlego financeiro para investimentos e para a ampliação da empresa, num custo muito correto, muito apropriado para o mercado. Como comentado, não teve dívidas adicionais para o capital de giro, que também está com hoje uma saúde estabelecida, e o nosso nível de endividamento continua abaixo de uma vez o nosso EBITDA, e a tendência é que esse perfil de endividamento se mantenha ao longo de 24, sem grandes sobressaltos aqui para 24. Já com relação ao fluxo de caixa, nós tivemos um consumo de caixa especial de 90 milhões pelo pagamento do JCP, conforme comentado, mas ainda terminamos com 400 milhões de caixa, que é um volume bem saudável para a operação da Allied. Um ponto aqui a ressaltar que o capital de giro teve um consumo de 100 milhões nesse trimestre, também é um consumo esperado para o nosso trimestre, que temos pagamento das compras que fizemos em Q4 e estamos recebendo entre março e abril as vendas que fizemos no final do quarto. Então, aqui também é um caixa muito em linha com o esperado e o projetado para 24. Acho que com isso a gente cobre a parte financeira em especial. Estamos aqui abertos a dúvidas para aprofundar algum tema. Obrigada. Bom, eu vou começar aqui a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é a pergunta do Marco, da XP. Ele tem duas partes. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Gostaria de explorar um pouco mais sobre o leve aumento da alavancagem que vocês tiveram no trimestre versus o quarto Q. Essa eu vou passar para a Thalita. Queria entender um pouco mais sobre a dinâmica de endividamento olhando para frente.
Eu sugiro a gente começar pela segunda parte da pergunta. Eu peço para o Silvio responder. Se poderiam comentar um pouco da estratégia de expansão da operação internacional nos próximos trimestres, onde vêm oportunidades relevantes para continuar crescendo. Legal, obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos. A nossa expansão internacional, ela praticamente, ela tem um ano. Nós tínhamos algumas iniciativas no ano de 22, que a gente testou alguns modelos, mas eu diria que a Light Miami existe a partir de 2023. Ao longo desse ano, a gente foi positivamente surpreendido pelo volume de vendas, pelo crescimento que a gente teve, com a rapidez que a gente teve esse crescimento. E nós ainda estamos longe de conseguir colocar dentro da Light Miami todas as oportunidades que ela tem. E eu quero ressaltar duas. A primeira é a expansão geográfica. Hoje, nós atuamos em 16 países da América Latina e temos todos os outros países para atuar. Então, esse é o primeiro ponto. E aqui eu quero destacar o seguinte: quando nós vendemos um produto que, por exemplo, ele tem representação no Brasil, e vou dar um exemplo real aqui, Apple. Nós vendemos Apple lá de Miami. A Apple está presente no Brasil com fabricação no Brasil. Então, nesses casos, a gente não vende para o mercado brasileiro. A gente vende para os países onde não tem fabricação, onde a Apple não tem uma importação direta. Isso acontece com todas as marcas. Mas temos 16 países, ainda não trouxemos nenhum produto para o Brasil. E só temos, em 23, foram só 3 linhas de produto. Foram Motorola, Google e Apple. Então, se a gente olhar a nossa capacidade de distribuição no Brasil, as linhas de produtos que a gente tem no Brasil, em última instância, a gente teria a capacidade de levar essas linhas de produto para Miami, para vender para os países que são supridos pelo mercado internacional, ou trazer produtos novos que são importados no Brasil e suprir o mercado brasileiro. Então, a gente tem uma expansão geográfica forte pela frente e a gente tem uma expansão de linhas de produto forte pela frente. Posso ir? Bom dia, Marco. Obrigada pela pergunta. Com relação à alavancagem e estratégia de caixa, foi intencional a nossa distribuição de JCP aos acionistas como remuneração. A gente começou o ano com caixa muito alto de 500 milhões, que está suficiente para rodar o business como comentado. A nossa dívida estruturada, alongada, está bem em linha com as necessidades de hoje, gerando essa capacidade de investimentos pontuais. Eu acho que um ponto importante aqui é que a Light tem que olhar a sua dívida versus os seus crescimentos potenciais de negócio. Então, a Light tem hoje estudado já instrumentos, caso tenha um business ou outro que possa ser acelerado, e ele vai entrar de acordo com o tamanho desse crescimento, desse investimento. Mas, a princípio, a ideia é manter um nível baixo de endividamento, como nós estamos, mas sim, pode ter pequenas oscilações com o intuito de fazer o fomento de negócios que estão em expansão, para que a Light consiga manter o seu ritmo de crescimento e diversificação. Eu acho que esse seria o panorama como um todo aqui. Tá bom. Obrigada, Silvia. Obrigada, Thalita. Eu vou para a próxima pergunta, a pergunta do Renan Sartório, do Bradesco. Eu vou passar essa para o Silvio. O varejo físico teve uma performance bem forte no primeiro trimestre. Gostaria de saber se isso foi mais um one-off pelo lançamento da nova linha Galaxy, ou se vocês já começam a ver uma recuperação também nesses primeiros meses do segundo quarter. E no digital, quais seriam as mudanças que precisam acontecer para começarmos a ver uma recuperação também? Seria algo mais ligado à disponibilidade de crédito dos consumidores? Obrigado, Renan. Deixa eu tentar cobrir aqui os pontos que você colocou. O primeiro trimestre foi bastante forte nas lojas físicas, fortemente pelo lançamento do Galaxy S24. A Samsung, eu falo de Samsung porque as nossas são lojas Samsung, eles têm 2 momentos fortes no ano,
que é o lançamento do S24 e o lançamento dos novos dobráveis, o Flip e o Fold. Nós não temos data, a Samsung não divulgou a data ainda dos lançamentos dos dobráveis, mas se a gente olhar ao longo do ano, eu diria que Q1 tem a fortaleza, o primeiro trimestre tem a fortaleza do lançamento do S24, foi um lançamento de sucesso no mundo inteiro. A gente teve um alto performance aqui, mas o mundo inteiro foi bem no S24. O segundo trimestre costuma ser um trimestre bom, principalmente pelo Dia das Mães. É um momento promocional bastante importante. O Dia das Mães disputa a segunda melhor data de celulares no Brasil. Black Friday a primeira e a segunda, entre Natal e Dia das Mães, disputa como melhor momento promocional. Então, a gente deve ter um segundo trimestre, mesmo sem lançamentos. Devemos ter a força do Dia das Mães. O mesmo acontece no quarto trimestre, onde tem Black Friday e Natal. E em algum momento aí entre Q2, Q3, Q4, sem data definida pela Samsung ainda, teremos o lançamento do Flip e do Fold. Isso significa que as lojas estão melhorando? Eu acho que sim. Primeiro porque cada vez fica mais clara a função das lojas Samsung no mercado brasileiro. É o local aonde você consegue comprar, experimentar todo o ecossistema da Samsung, não só o celular, mas o celular, todos os tipos de relógio, todos os tipos de fones de ouvidos. Então, é o local onde você consegue, sendo um consumidor Samsung, buscando produtos Samsung, ter a solução completa. Então, acho que a Samsung vem com essa estratégia e isso vem se fortalecendo cada vez mais. Então, quando a gente olha que no primeiro trimestre a gente teve uma venda de acessórios maior do que a gente jamais teve, isso significa que o consumidor começa a entender que ali é o local de comprar o ecossistema Samsung. Isso somado às iniciativas que nós temos do nosso lado, que é diminuir custo, aumentar o faturamento por ponto de venda, treinamento intenso nos vendedores, estoque equilibrado. Então, acho que nós estamos num momento muito melhor do que nós tivemos nos últimos 2 anos no varejo físico. No varejo digital, o varejo digital sofreu basicamente com a queda do mercado. Agora, e aqui eu vou, interpretação minha bola de cristal aqui, eu acho que nós temos motivos para o mercado voltar a crescer. Primeiro, o que impacta bastante o mercado é o custo do dinheiro. À medida que o dinheiro fica mais caro, ou as prestações para se comprar um celular ficam mais caras, ou os varejos vendem em menos prestações. Então, no final do dia, você acaba aumentando a barreira de mercado para o consumidor. E a gente está vendo, apesar das notícias aí das últimas 3 semanas, a gente está vendo uma constante queda na taxa de juros e no custo do dinheiro no Brasil, que deve fomentar o mercado. Mas tem um segundo ponto. O que move o mercado de eletrônicos, o que faz com que o consumidor volte a comprar, são as novidades tecnológicas. E todo mundo fala de inteligência artificial, mas ela está chegando no nosso mercado de forma bastante forte. Então, o Galaxy S24, para quem não acompanhou, ele veio com uma função que é a seguinte: você liga para o seu amigo na China, você fala em português, ele entende chinês, ele fala em chinês, você entende em português. Então, as experiências de inteligência artificial começam a se tangibilizar para o consumidor. E esse ano, em algum momento, junho, julho, a Microsoft lança oficialmente o Copilot, que é o sistema de inteligência artificial deles muito mais robusto do que nós vimos até agora, onde você pode fazer apresentações, pode resumir seus e-mails, pode fazer diversas coisas, e haverá naturalmente uma troca de computadores. Você vai querer ter um computador que esteja adequado a usar todas as funções do Copilot e da inteligência artificial. Então, existem mudanças tecnológicas importantes esse ano que eu acredito que vai fazer o mercado voltar a crescer. Isso vai impactar diretamente o digital. Obrigada, Silvio. Agora a gente tem uma pergunta do Luiz, que é nosso acionista. Eu vou passar para a Thalita. Ele está questionando que a margem da distribuição
que a gente apresentou de 8,5%, ela está em linha com o ano passado, mas um pouco abaixo do que a gente tem praticado em alguns outros trimestres. Então, ele pergunta o que a gente espera dessa margem da distribuição. Brasil, tá? Desculpa. Olá, Luiz, bom dia. Obrigada pela pergunta aqui, para a gente poder discorrer um pouquinho mais sobre essa estratégia tão importante para a Light, tá? O distribuidor no Brasil tem um papel muito especial no abastecimento do varejo, com relação a crédito e gaps de abastecimento, tá? A Light, com os seus anos de experiência, está sempre muito atenta para entrar nesse tipo de oportunidade. E qual aqui é a grande estratégia e inteligência que a Light tem usado? É um balanço entre a margem bruta versus o working capital, ou seja, o prazo nosso de recebimento, que é muito importante nesse momento, que a taxa de juros ainda está elevada, está em queda, mas ainda está elevada, e o crédito bancário está restrito. Então, tem um equilíbrio entre, às vezes, um desconto na margem bruta para cobrir um potencial risco ou até aumentar o limite de clientes para poder fazer mais vendas. Então, aqui é uma ciência bem importante, que tem uma estratégia, uma inteligência bem forte na Allied, que sim gera um pouco desse trade-off entre a linha de caixa e a linha de lucratividade, né, bruta. E o que eu vejo para 24, eu entendo que com a queda da Selic, que ainda acontecerá ao longo do ano, talvez um pouco mais lenta, mas ainda assim firme, a gente tenda a equalizar um pouco melhor lucro bruto com o working capital, uma vez que a dívida pode ficar mais barata, a dívida de curto prazo para os nossos clientes e também uma maior oferta de crédito para o mercado. Então, eu acredito que essa tendência ao longo de 24 deveria melhorar essa equação. Obrigada, Thalita. A gente tem mais uma pergunta. Se alguém quiser fazer mais pergunta, manda, por favor, pela ferramenta de Q&A. Agora a gente tem na fila só mais uma pergunta, que é a pergunta da Fernanda, também nossa acionista. Eu vou passar para o Silvio. Ela está questionando sobre a evolução de novas categorias. A Allied, nesse ano que passou, não apostou tanto na diversificação de novas categorias, se esse cenário se mantém para 2024 ou se já está no momento da gente ampliar, voltar a ampliar a diversificação do portfólio da nossa distribuição. Olá, obrigado pela pergunta. Nós, como distribuidores de eletrônicos, nós temos definimos a nossa missão como levar o universo digital ao alcance de todos. Ou seja, para que a gente existe? A gente existe para levar todas as soluções de eletrônicos, de produtos digitais, em qualquer lugar do mercado brasileiro e agora no mercado latino-americano. Então, nós estamos sempre abertos a trazer novas categorias. Nós colocamos um freio nessa ampliação de linha de produtos nos últimos 2, 3 anos com o aumento do custo do capital. Você trazer uma nova linha de produto te exige investimentos iniciais de estoque, que no começo giram mais lentamente, a preparação do seu time de venda, a abertura dos canais de comunicação, nos varejos que nós já vendemos, mas algumas vezes são pontos de contatos diferentes, então demandam um investimento. Nos últimos 2, 3 anos, como o custo do capital subiu muito, nós colocamos na geladeira a ampliação da linha de produtos. Mas já estamos voltando a olhar para o mercado à medida que essa situação de custo de capital está mudando. Então, JBL, que é uma categoria que a gente introduziu agora entre o 4º trimestre e o 1º trimestre, é a primeira dessas iniciativas. A gente vai continuar buscando marcas que queiram investir no Brasil, que tenham apelo pelo consumidor brasileiro. Então, a nossa estratégia é continuar ampliando, só estamos num momento de uma velocidade menor, esperando o custo do capital ser menor para que esse investimento seja mais rentável.
Obrigada, Silvio. A gente tem mais algumas perguntas aqui que chegaram. Uma delas, ela está muito ligada ao questionamento que o Renan fez sobre a evolução do varejo físico. Então, a pergunta é, considerando o resultado positivo do varejo físico no primeiro trimestre, existe a expectativa de voltar a crescer o número de pontos de venda? Vou passar para o Silvio. Legal, obrigado. Não é nossa prioridade buscar o aumento do número de pontos de venda neste momento. Nossa prioridade é trazer a rentabilidade para os pontos de venda que nós temos. O compromisso da Allied com os acionistas é sempre buscar rentabilidade em todos os negócios e agir rapidamente em qualquer alteração do cenário de negócios que exista. O mercado, ele mudou entre pré-pandemia e pós-pandemia. E aqui, usando dados da GfK, antes da pandemia, 25% dos consumidores compravam celulares online. Depois da pandemia, 40% dos consumidores compram celulares online. Então, o número de consumidores que vão até o ponto de venda diminuiu. E isso, como consequência, fez com que nós diminuíssemos os nossos pontos de venda. Nós tínhamos mais do que os 118 que temos hoje. E, na verdade, esse é um efeito que vocês viram em todo o mercado brasileiro. Acho que, na totalidade, todos os varejistas acabaram diminuindo seus pontos de venda porque o consumidor brasileiro ficou mais acostumado, mais confortável em comprar também do online. Então, houve uma migração de parte das vendas do físico para o online. Então, nesse momento, no nosso varejo físico, foco é rentabilidade nos 118 pontos de venda que nós temos. Obrigada, Silvio. Tem uma pergunta aqui do Daniel, eu vou passar para a Thalita. A que se deve a pequena redução na carteira de recebíveis da Soudi no primeiro trimestre de 2024, comparando com o quarto trimestre de 2023. Bom dia, Daniel. Obrigada pela pergunta. Essa ligeira queda está relacionada a um equilíbrio do nosso modelo de crédito para o perfil dos clientes que estão na nossa carteira. Foi um ajuste momentâneo, a tendência é que agora se fortifique, além das novas negociações que estamos fazendo para crescer serviço, que é um ótimo indicador para a Light, tanto de crescimento de receita, como praticamente sem risco. Então, há essa diversificação. Também, outro ponto que estamos buscando é o FDIC, que está uma agenda avançada, comentaremos mais no próximo trimestre. Então, tem toda uma preparação, uma concentração da nossa área da Soudi, tanto para entrar bem forte com essa modelagem para o FDIC, quanto para efetivamente fazer a estruturação da solução. Então, realmente é de forma momentânea, nós já estamos vendo mudanças de perfil de receita agora, a partir de fim de março em diante. Obrigada. Obrigada, Thalita. Eu vou, então, só reiterando, a gente tem mais 10 minutos, então, se tiverem mais pergunta, por favor, mandar no chat. Eu tenho uma pergunta aqui do André, eu vou passar para o Silvio. Ele está perguntando como está a evolução do Allied Empresas, se está gerando os resultados esperados. Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. O Allied Empresas continua uma das nossas prioridades para crescimento. E por que a gente foca nessa área como uma das nossas prioridades? Porque nós temos sinergia com o negócio de distribuição ao varejo físico. No fundo, quando a gente olha para o hardware, são os mesmos fornecedores. Então, os mesmos computadores da Lenovo, da Acer, os celulares da Samsung, os Chromebooks da Samsung, os celulares da Apple, os iMacs, todos esses produtos que nós compramos para o varejo também são produtos que se adequam ao mercado corporativo.
Então, daí vem nossa sinergia. A gente tem poder de compra, a gente conhece os fornecedores, e há um tempo a gente vem montando o canal de vendas para empresas. Nós temos hoje uma área dedicada ao governo, então temos um time que se dedica só a licitações, estamos crescendo. Esse é um ano que o governo vem com um volume de compras nos produtos que nós atuamos maior do que o ano passado, então tem sido positivo. E nós temos aumentado os produtos e serviços que nós ofertamos às empresas. E um exemplo disso, que nós contamos no trimestre passado, foi o acordo que nós fizemos com a Acer, onde nós passamos a entrar no mercado de locação de computadores Acer. Então, numa associação Acer-Allied, hoje, um dos produtos que nós temos a oferecer no mercado brasileiro é a locação de computadores dessa marca. Mas essa é uma jornada. Acreditamos que nós temos a capacidade de caixa, temos o conhecimento, temos o poder de compra, e com isso nós vamos montar as capacidades, estamos montando as capacidades que nós precisamos para ter sucesso na venda ao mercado corporativo. Então, dia a dia vem melhorando os resultados, aumentaremos os produtos, aumentaremos os serviços e apostamos que vai ser cada dia mais importante para os nossos resultados. Obrigada, Silvio. Eu acho que a gente conseguiu endereçar, então, todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta depois que a gente encerrar o call aqui, a área de RI está à disposição para responder através do e-mail ri@alightbrasil.com.br. Então, acho que a gente pode encerrar a transmissão por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo nessa divulgação de resultados. Obrigada. Até logo, muito obrigado. Até logo, bom dia.